Fala galera, beleza? Mais uma vez aí, Caio Baixo com vocês para começar aqui uma análise de Bitcoin. Como vocês estão? Beleza? Aí sim. Então, dia 23/3 aí de 2020, às 1h07 da tarde aí, estamos começando mais uma análise de Bitcoin. Não poderia deixar de ser. Agradecer agora que somos 583 inscritos aqui no canal, meu irmão. Muito obrigado a todos vocês aí que estão se inscrevendo aqui no canal, estão deixando o seu like aí, estão deixando o seu comentário também, muito importante, e ativando as notificações, né, galera? Então isso é tudo que eu peço para vocês aí, para poder a gente crescer aqui a comunidade cada vez mais de uma maneira plena, né? Então, como a gente vem fazendo, né? 583 inscritos já aí, todo dia é meta atrás de meta. Então com isso a gente vem aqui direto para as notícias de hoje aí, a gente vem passar aqui rapidinho nos mercados aqui, a gente vem ver que os mercados hoje não estão reagindo muito bem a todos esses estímulos que o Fed anda fazendo, né? Essas tentativas de injeção de liquidez desenfreada que o Fed vem promovendo, né? E a gente vem ver aqui o S&P caindo 4%, na Alemanha cai 2,5%, na Inglaterra aqui cai 4%, no Japão deu uma subidinha de 2%, o ouro vai subindo aqui 4,5% e o petróleo vem caindo 3%, né? A Bovespa aqui hoje caindo 6,5% e a gente vem ver aí que no mercado de cripto a gente está tendo um movimento diferenciado, né? Eu dizia, a gente botar aqui para a gente ver aqui ao redor aqui do mercado de cripto, a gente tem basicamente o Bitcoin hoje aí subindo 3,04% aí, e o Ethereum hoje com a altinha de 1,57. Então quando o seu sobe e o outro cai, você ganhou muito mais, entendeu? Então basicamente a gente ainda está tendo um movimento aqui bem interessante no Bitcoin. A gente está vendo essas impressões de dinheiro desenfreadas que vão começar aí, e logo no futuro a gente vai ter um movimento aqui que eu queria falar sobre, que é o deflação depois a hiperinflação, né? Então, hoje eu assisti aqui uma entrevista aqui desse canal do Ivan on Tech, né, que é um programador aí, e ele passa muito conhecimento mesmo aí sobre o mercado de criptomoeda, e todo dia de manhã ele faz uma apurada aí das notícias dele lá e joga na cabeça da galera aqui. Então eu sigo ele lá direto. Como eu falei para vocês, eu vou estar passando aí com certeza aonde eu busco as minhas informações também, né? Ele é lá da Suécia, da Suíça, Suécia, né? Suécia. E simplesmente a gente vem ver ele fazendo essa entrevista com o Mike Maloney, né? Que é esse cidadão aqui, esse senhor de idade aqui, que é um cara, um economista muito pica aí. Ele fala sobre esse processo inteiro aqui de deflação depois hiperinflação, né? Então ele já vem comentando isso há bastante tempo, né, o Mike aqui, e ele fala de maneira bem clara que você tem que entender que primeiro a gente vai passar por esse período que a gente está passando de deflação, onde o preço dos ativos e das coisas tendem a cair, né? E depois, na sequência, logo a gente vem ver todo esse expansionismo dos bancos centrais aí, para poder entender que simplesmente a hiperinflação vai chegar, né? Então, toda essa impressão de dinheiro que vem sendo gerada, que vem sendo feita por todos os bancos centrais, não só o Fed, né? Como todos os bancos centrais aí ao redor do mundo, e a gente vem ver aqui que hoje uma noticiazinha atualizada 2 horas atrás aqui do Banco Central americano, ele vem dizer que não há mais limites do que eles podem comprar e dos valores que eles podem gastar, comprando ativos financeiros, ativos especulativos, dívidas corporativas, que aqui no Brasil são consideradas como debêntures, né? Aqui no Brasil, quando você empresta dinheiro para uma empresa que não é financeira, ela basicamente você compra uma debenture, né? Então, quando você empresta para uma empresa financeira, você compra um CDB, né? Então, basicamente, a gente tem esse movimento aí do Banco Central americano, que foi o único na história, nem em 2008 ele começou a fazer, que foi agora começar a recomprar títulos de dívida de corporativa, né, de debêntures das empresas americanas de longo prazo, né? Então, ele basicamente está
fazendo um bailout daquele que a gente vem conversando e expandindo o balanço do Banco Central americano de maneira irresponsável, eu diria no mínimo, né? Porque isso aqui ainda vai chegar à conta em algum momento, né? Então, basicamente, a gente está vendo esse movimento aqui ao redor do mundo, né? A gente está vendo todos os bancos centrais fazer esse tipo de coisa, então é por isso que o Mike Maloney aqui, ele fala exatamente sobre isso, né, galera? E como a gente tem que tentar se proteger disso, né? Então, ele fala muito sobre a antifragilidade, né, que o Taleb definiu, né, que se você não sabe o que é, eu vou tentar aqui ser breve e falar um pouco. É basicamente uma coisa que é frágil, ela é fácil de ser quebrada, uma coisa que é fácil de ser disruptiva, é uma fácil de ser quebrada, ser destruída, entendeu? E uma coisa que é robusta, né, seria o contrário de frágil, né, que a galera considera, que seria uma coisa que aguenta muita pancada, aguenta muita estresse e acaba continuando no mesmo patamar, né? Ela não se modifica quando recebe estresse. Já o antifrágil, segundo o Taleb, o que é que ele fala? Ele fala simplesmente que as coisas que se tornam antifrágeis são as coisas que mais são expostas ao estresse, né, ao caos, né, elas são expostas ao livre mercado, né, segundo o próprio Mike Maloney aqui nessa entrevista aqui em inglês, infelizmente não tem em português, mas se você entender aí, vale muito a pena você estar assistindo esse vídeo aí de 44 minutos. Então ele fala exatamente que as coisas que se tornam mais antifrágeis são aquelas coisas que estão expostas ao livre mercado, né? Onde o próprio livre mercado vai conseguir estressar aquele ativo, né? Aquela coisa em si, qualquer coisa que seja, ele vai estressar ao máximo ao ponto de que ou essa coisa colapsa, né? Ou então essa coisa se torna o vencedor, né? Então, basicamente, a gente tem aqui um Bitcoin, né? Para poder a gente analisar e dar o refresh live aqui especial no CoinMarketCap com vocês, e a gente sabe que o Bitcoin tem todas as características que o próprio Mike Maloney ali no vídeo estava falando, que é da antifragilidade, ele está exposto ao livre mercado, né, de as pessoas poderem decidir o que querem ter, né, se não tem nenhuma regulamentação, pelo contrário, as pessoas preferem ter Bitcoin num canto que às vezes nem é permitido, às vezes você se arrisca ter isso para poder se proteger do que tá ali perdendo tudo que você tem, tá ligado? Então, assim, é bem interessante tudo isso que tem acontecido aí, todo esse movimento, e é mais ou menos esse meu pensamento também, galera. Eu queria a opinião de vocês aí nos comentários para saber se vocês têm essa mesma filosofia, tá ligado? Vocês acham que vai chegar aqui um momento que vai ter hiperinflação no dólar, tá ligado? E se você acha isso, você tem que ter Bitcoin, porque o Bitcoin ele foi criado pelo Satoshi Nakamoto, na crise passada aí de 2008, ele criou em 2009, simplesmente para ajudar as pessoas a se defenderem, né, desse sistema corrupto e falido, né, que eles vêm só imprimindo dinheiro e jogando na cara da galera e jogando nas empresas, e quem tá rico fica mais rico, quem tá pobre fica mais pobre, tá ligado? Isso aqui não tem sustento, né? Isso aqui é uma coisa completamente frágil, né? Segundo o próprio Maloney, né? O próprio Mike aqui, ele mesmo fala que é um sistema complexo demais, e por toda essa complexidade ele se tornou muito frágil. Então, ele não fala especificamente do Bitcoin, tá ligado? Mas ele fala que o livre mercado tem a capacidade de resolver isso, né? E ao mesmo tempo pode ser uma grande disrupção, né? Nos setores, né? Ele acredita muito no ouro, ele também tem no criptomoedas, ele não fala quais, mas ele fala que tem algumas, e ele acredita muito na tecnologia também. Então eu também sou mais um desses que acho que lá nos Estados Unidos o problema está só começando, e a gente vai ter um caos muito maior,
infelizmente, né, monetariamente falando, não sei se de saúde, mas monetariamente e financeiramente a gente vai ter problemas grandes ainda por vir, tá ligado? Então, basicamente, eu acredito que o Bitcoin aí, com seus 114 bilhões aí de cap, com 6.239 dólares e 3,5% aqui de alta, é um peido, tá ligado, galera? Isso aqui é um mercado minúsculo ainda para o que ele vai se tornar, né? Daqui a 5 anos, isso aqui a gente vai lembrar aqui, quem tá aqui no canal desde o começo vai lembrar que basicamente isso aqui é loucura, né? Que a gente tá vivendo. Isso aqui foi um momento de irracionalidade pura. Então, basicamente, eu tendo a acreditar que as pessoas vão atrás de algum ativo que vai proteger elas de uma inflação muito grande, né? E eu acredito que isso não está precificado ainda no preço do Bitcoin, né? Então, basicamente, a gente tem aqui um Ethereum com 14 bilhões, 130 dólares e uma altinha de 108, aliás, 108, 1,8% aí nas últimas 24 horas, né? Então, mercado hoje no geral verde, né? Então, bem interessante, meio misto, algumas sombras, mas interessante, né? Um cap com 174 bilhões, 148 bilhões de volume nas últimas 24 horas e o Bitcoin aí pegando mais embalo e subindo aí a sua dominância para 65,5%. Com isso a gente vem direto para o gráfico aqui do Bitcoin, né? Para a gente trazer aqui as notícias e o que é que a gente está vendo aqui no gráfico hoje também para mostrar para vocês, né? Então basicamente a gente tem diabo. A gente tem aqui o gráfico meio doido aqui, galera. A gente tem aqui toda a movimentação do preço do Bitcoin aqui desde junho de 2010. E eu sempre gosto de começar com essa visão para você ter aquela visão e perspectiva também de longo prazo, né? Então, tendo dito isso, a movimentação do preço do Bitcoin aqui no gráfico diário é bem interessante. A gente vai trazer aqui dois cenários hoje para vocês aí, para vocês repercutirem e ver o que é que pode estar achando aí, né? Então é interessante, ontem a gente tinha comentado aqui sobre essa nossa bandeirinha aqui que poderia estar sendo formada, né? E basicamente a gente falou também que é um movimento muito imaturo ainda, né? Tendo visto que foram poucos dias que passaram-se assim aqui em cima desse patamar, né? E aí, então ontem a gente viu esse candle feio, né? Eu achei que a gente fosse romper e vir voltar aqui testar aqui embaixo, ou só que hoje a gente já está tendo um movimento aqui que ele está tentando recuperar, né, galera? Então é bem interessante aí, vocês veem como o mercado é volátil, né? Ele cai aqui para a região dos 5.700 dólares, 5.780 dólares e vem voltar aqui novamente para cima dos 6.280 dólares aqui agora no momento, né? O que eu tenho para dizer para vocês aqui é que esse fractal aqui de 1.200 períodos ele é muito importante de ser superado, ou seja, a gente fechar um candle acima desse patamar que hoje está nos 6.349 dólares. A gente tem que fechar esse candle, pelo menos esse de hoje aí seria muito importante de fechar acima desse patamar dos 6.349 dólares que eu estou falando para vocês. Por quê? Porque senão a gente pode estar conseguindo muita resistência mesmo nesse patamar, galera. Apesar de eu ver que o ativo está totalmente uma região aqui, se a gente puxar o RSI de sobrevenda, né? Ele está querendo sair da sobrevenda. A gente vê o Bitcoin, toda vez que ele chega na sobrevenda, ele dá uns rallies e não volta para a sobrevenda muito rápido, né? Ele vem, testa a sobrevenda, coisa que a gente ainda não fez, né? A gente não testou de novo a sobrevenda. Ou seja, a gente pode ter esse teste da sobrevenda ainda. E a gente dá uns rallies até chegar novamente na região de sobrecompra, né? Quando a gente está mais comprado do que o que deveria. Então, basicamente aí o Bitcoin está se mostrando muito forte na frente dos mercados financeiros aí globais, né? E a única coisa que eu quero mostrar para vocês é uma coisa que o Bo Williams, né? O cara que eu consegui aprender bastante coisas de análise gráfica com o Ficube, né? A gente tem um negócio chamado beijo da vida e o beijo da morte, né? Uma vez eu já comentei aqui algumas vezes sobre isso, então hoje eu vou dar uma lembrada a vocês. A gente tem aqui esse fractal de 1.200 períodos que hoje está agindo com muita resistência. Caso o preço não consiga superar esse fractal e essa resistência aqui seja imposta mesmo de verdade, a gente vai ter um negócio aqui chamado de beijo da morte, né? E aí o beijo da morte não é muito interessante, tendo em vista que a gente vai ver
correções a partir dele, né? A partir desse beijo da morte a gente vê correções. O que é que ela indicaria? A gente indicaria que a gente estaria indo buscar o próximo fractal subsequente, né? Então, infelizmente, o próximo fractal subsequente seria, depois do de 1.200 períodos, seria o de 2.400 períodos, né? Então, o de 2.400 períodos, para vocês que não conseguem ver, e a maioria da galera nem tenta, nem sabe, né, que isso pode ser feito, você pode analisar gráficos com fractais gigantescos, né? Então, basicamente, o fractal aqui de 2.400 períodos é essa linha aqui de baixo, galera. Então é por isso que é importante o Bitcoin superar esse patamar aqui da linha vermelha e se manter acima dele, porque aí indicaria que a gente estaria indo buscar o de 610 e não o de 2.400, tá ligado? E pegar o de 610 aqui seria interessante, porque o 610 está aqui nos 7.100, tá ligado? Então, se fechar acima da linha vermelha, a gente indica que vai buscar o 610 aqui nos 7.000. Deixa eu ver direitinho, $7.128, né? E se a gente não fechar acima da linha vermelha, a gente vai estar indicando que pode estar indo buscar o fractal aqui de baixo de 2.400 períodos. Seria um movimento parecido com isso aqui de alguma forma. A gente teria bastante resistência aqui nessa região. Na sequência, a gente seria jogado para testar o suporte anterior. Caso a gente não conseguisse suporte, a gente já sairia perdendo para vir testar aqui nessa região o beijo da vida, né, galera? E aqui é onde você tem que tentar enxergar pontos de compra, né? O ponto da vida, do beijo da vida aqui no gráfico diário, hoje estaria aqui nesse fractal de 2.400 períodos, que hoje está nos $3.396, né? Então, $3.400 aí seria um ótimo ponto de entrada, né, galera? Tendo em vista que a gente teria, se esse preço for recuar, né, a gente teria todo esse movimento aqui para poder vir buscar aqui esse fractal de 2.400 períodos, né? 2.400 dias para trás, ele pega e faz um traço no mapa, no nosso gráfico, né? Então, basicamente, a gente teria esse movimento do beijo da vida, né? O beijo da vida, ele indicaria que se a gente achasse suporte nessa região, a gente estaria novamente vindo testar o beijo da morte, né? Então a gente ficaria lateralizando aqui por algum tempo nessa região, né? Entendeu? A gente poderia estar lateralizando aqui nessa região por algum tempo entre esses dois gigantes fractais, né? Que são o de 2.400 e o de 1.200. Então vamos analisar aí se esse tipo de padrão vai acontecer, né? Se a gente não vai conseguir realmente superar esse fractal no gráfico diário aqui de 1.200 períodos. Caso não consiga, a gente vai estar indo buscar aquele outro patamar que eu comentei com vocês. Então, gráfico diário aí, bem coberto. Eu acho que está bem interessante aí passar só rapidinho aqui no gráfico de 1 hora, que a gente tem conseguido extrair bastante valor nesses movimentos de bastante volatilidade, né? Então a gente vem aqui para o gráfico de 1 hora. Eu estava comentando com vocês aqui que se a gente perdesse essa região aqui do encontro desses fractais, a gente poderia estar indo buscar aqui a região fractal de 200 períodos aqui no gráfico de 1 hora, né? Então basicamente foi isso que a gente conseguiu aqui. A gente chegou aqui nesse patamar e está fazendo aqui uma acumulação. Isso aqui pode ser considerado um bear trap, né? Quando os bulls, né, fazem uma trap para os bears, né, eles fazem uma armadilha para os bears, né, para os ursos. Os touros fazem uma armadilha para os ursos, como aqui em cima foi um bull trap, né? Aqui em cima foi um bull trap. Os bears, né, fizeram uma armadilha para os bulls, né? Aqui em cima eles fizeram a armadilha para os bulls, deixaram os bulls vir até aqui, bomba para baixo para dentro desse nosso padrão de triângulo novamente. Aqui foi o contrário. Aqui os bears, né, foram pegos aí na armadilha. Então os bulls hoje estão querendo fazer esse movimento, que eles estão querendo romper aqui para cima esse patamar da nossa bandeira, nessa nossa flâmula, né, que eu desenhei com vocês, esse nosso triângulo aqui simétrico, que ele tende a evoluir com o padrão anterior, né? O padrão anterior foi de alta, né, nesse movimento aqui
anterior a esse triângulo simétrico. Então, basicamente, a gente tem possibilidade de estar vindo testar aqui o fractal de 610 horas aqui, né? 610 períodos, que aqui no caso são 610 horas. E hoje ele está nos 7.260 dólares, né? Então, se esse padrão aqui de flama, né, de triângulo simétrico se confirmar, a gente vai ter um patamar de buscar essa região aqui dos 7.200 dólares aqui no gráfico de 1 hora, tá mais bonito um pouco. Então, o Ethereum rapidinho aí, né, galera? Só para finalizar aqui rapidinho, a gente tem aqui toda a movimentação do preço do Ethereum aí no gráfico diário. E aqui a gente tem esse grande platô, né, que a gente considera que o Ethereum pode estar fazendo, né, aqui essa grande base, né, para poder estar buscando patamares mais altos, né. A gente sabe que o ativo ele tem muito valor, né, e está sendo um pouco explorado ainda no mercado, né. Assim, a gente está vendo muita funcionalidade, muitas coisas sendo criadas ao redor da blockchain do Ethereum, e o preço do ativo não está correspondendo à realidade dos fundamentos, né? Então, basicamente, acredito que é uma oportunidade aí muito boa, mas não é recomendação de investimento para ninguém. Eu particularmente tenho e estou comprando com o passar do tempo, né? Eu vou fazendo aportes, né, com o passar do tempo, e a gente tem aqui todo esse movimento que a gente tinha falado aqui com vocês de triângulo também, só que aqui no gráfico diário, né? Triângulo de reversão, né? Então, basicamente, ontem ele tentou dar essa quedinha, hoje ele já está querendo recuperar aqui e voltar para cima do nosso triângulo. E a gente tem aqui um topo na região aqui dos 140 dólares bem marcado, né? Então, se a gente conseguir sair e superar esses 140 dólares, a gente vai ter um movimento aqui no gráfico diário até de tentar buscar regiões mais altas, né, onde eles estavam aqui negociando dentro desses patamares, desses fractais. A gente tem que ver o que, vai acontecer quando, se, né, e quando o Ethereum chegar nesses patamares. A gente vai ter realmente um movimento de rejeição, e se a gente tiver um movimento de rejeição, a gente vai ver o ativo mais baixo do que o fundo anterior, e não seria muito bom, né, mas a gente tem que acompanhar também o preço do Bitcoin e ver o que, é que ele vai se fazer aí para poder ver qual é a real, né? Então, galera, muito obrigado a todos aí, estamos terminando o vídeo aí de hoje. Se você curtiu esse vídeo aí, deixa seu like aí para fortalecer o canal, se inscreve no canal também aí. Tem muita gente que está assistindo e não está se inscrevendo, então ajuda aí a fortalecer o canal aí, deixa seu like aí, deixa seu comentário. E tamo junto, galera, é nóis. Mundo de quem investe aí, um abraço, é nóis e valeu.